Fizemos depois uma venda aqui, após zerar esse alvo, fomos estopados aqui e novamente quando perdeu mínima fizemos venda e foi a venda que auxiliou nesse resultado aqui. Mercadinho difícil e batendo nos precipitados, hein? E você, apanhou ou conseguiu extrair aquilo que você veio buscar aqui no mercado? Hoje eu quero trazer para você aqui que nos ouve através do nosso canal do YouTube alguns itens importantes ligados a como você não ficar cego ou cega ao estar operando. Porque muitos de nós, não sei você, mas eu e a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos, muitas das vezes ficamos cegos ao estar operando. Tanto é que viramos a mão sem critério algum. E você, já virou a mão ou já ficou cego ou cega ao estar operando? E quando foi ver, depois que o bonde passou, não tinha nem trilho, quanto mais trem para você fazer aquele trade. Gente, vamos lá, olha só. Eu quero primeiro fazer novamente um comparativo aqui do gráfico de candle com o gráfico de Renko, que está subsidiando a maioria das minhas operações. E como é que eu faço isso? Eu uso o gráfico de candle para estruturar as estruturas de restrição ao fluxo, as nossas famosas zonas AP, zonas de alta probabilidade, e uso o Renko para limpar o gráfico e encaixar o meu setup ao ponto de entrada conforme o gráfico está se configurando. Esse é, inclusive, um dos elementos cujos quais nós vamos falar aqui, ligados a como você não ficar cego ao estar operando. Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes você fica cego ou cega por dois motivos. O primeiro e o principal é que você não tem o seu setup definido. Mentir para vocês. O primeiro não é esse que eu estou falando. Você não tem o seu setup definido, mas fica tentando achar oportunidades. Então, se eu não tenho definida a minha rota, alguma rota vai fazer sentido para mim. E nem sempre essa rota que faz sentido para mim está alinhada àquilo que eu defini para eu operar. E o principal motivo, agora colocando realmente os pingos nos is, é que você, mesmo sabendo e estando preparado tecnicamente, você faz o quê? Se perde olhando para o financeiro, se perde pelas pressões em fazer grana, se perde por querer recuperar, se perde pela pressão de colocar pressão no seu capital, assumindo um risco desproporcional e, consequentemente, ficando cego. Por quê? Amplificou a pressão, aumentou a emoção, reduziu a consciência e amplificou a cegueira operacional. Simples assim. Então, olha só. Esses foram os pontos de entrada, alguns com stop. E eu quero depois colocar aqui para você as entradas feitas através do Renko 12R. Agora, olha que interessante. Por que muita gente fala de rompimento falso? Gente, olha a amplitude do movimento. Não há por que comprar aqui. Igualmente aqui, que rompeu e superou máxima. Não há, já está grande. Ou seja, o ciclo da grana já foi cumprido. Então, muitos, por não saber o setup, veem uma estrutura forte sendo rompida, não tem a malícia de olhar que já foi gasta muita grana para fazer esse movimento e, na verdade, o mercado está induzindo as pessoas a comprar com o rompimento esticado
para ganhar liquidez e voltar a realizar as operações dos grandes players. O mercado congestionou, rompeu essa estrutura, ganhou território positivo, território comprador, acumulou. Poderia ter caído aqui, ele não caiu, ele acumulou. E depois ele fez um rompimento. Ok? Fez um rompimento. Inclusive, essa seta não é aqui. Essa seta é aqui. E aí nós fizemos a entrada após romper e superar a máxima. Marlon, o que isso aqui representa dentro do seu padrão operacional? Representa isso aqui, ó. Eu estou em uma tendência porque eu já ganhei território positivo. O mercado ele acumula e depois ele faz um box ou um candle rompendo para fazer o nosso power break, que é um movimento dentro da tendência de acumulação e explosão mediante um rompimento não esticado. Porém, o mercado não foi. Havia essa estrutura que poderia segurar o preço e aí nós saímos aqui praticamente no 0 a 0. Ele voltou aqui depois que nós entramos nesse patamar e aí ficou zigue-zagueando, nós saímos no 0 a 0 e depois o mercado voltou. Voltou bonito, não deu chance e novamente aqui o mercado faz uma estrutura do setup, que é o nosso setup principal. Só que, porém, não estava numa tendência, então, menos risco nessa entrada. Marlon, que setup é esse? Quando temos uma tendência, e nesse caso aqui, uma força de baixa, eu vou buscar o quê? Uma perna da tendência, um recuo até uma estrutura de restrição ao fluxo dentro do ciclo da grana para pegar o movimento 3. Então, movimento 1, movimento 2 contra as forças gráficas, contra a tendência, para eu pegar o movimento 3. Lembrando que essa estrutura aqui, por não estarmos em tendência de baixa, o mercado está virando, pivotando agora, a gente entra com menos risco. Por quê? Porque não está na tendência, então é um falso 1, 2, 3 ou o 1, 2, 3 que não está associado diretamente a uma tendência prévia. Mas foi um ótimo trade. Encerramos aqui, ó, na superação da máxima e ele veio mais um pouco, mas faz parte. Lembra do ciclo da grana? Olha aqui. Ele fez o ciclo, mas como tinha uma região aqui, nós zeramos nesse patamar. Depois, o mercado subiu. Se ele tivesse testado com mais força aqui, poderíamos ter pensado numa compra. Mas fez uma perna Hulk, aqui não foi venda, por mais que poderia cair, porque geralmente na nossa metodologia, mediante a nossa percepção de price action, depois de uma perna Hulk, o mercado tende a lateralizar. E o que é uma perna Hulk? É uma perna contrária à força dominante ou à tendência, que desconfigura a tendência por entrada de uma força brutal. E aqui o mercado então estava fazendo uma tendência, ou seja, melhor falando, iniciando uma tendência de baixa e depois ele lasca uma perna Hulk contra esse viés baixista. Mercado faz fundo duplo, então, novamente, nós temos um momento de entrada na superação da máxima por conta dessa perna Hulk. Tá bom? Alvo aqui. Então, perda da mínima aqui, zeramos o trade.
Beleza. Vamos dar sequência agora aqui, ó. Fizemos depois uma venda aqui, após zerar esse alvo. Fomos estopados aqui. E novamente, quando perdeu mínima, fizemos venda. E foi a venda que auxiliou nesse resultado aqui, cravando uma pontuação muito boa. Olha lá. Caramba, não pegou a pontuação aqui. Ó, cravando uma pontuação de mais de 700 pontos. Saímos aqui nessa congestão e o mercado veio mais um pouco. E agora, Marlon, qual é a sua sugestão, qual é a sua dica para mim em relação a não ficar cego ao estar operando? É isso aqui, galera, ó. Por que você fica cego ou cega ao estar operando? Nós já falamos. E como não ficar cego ao estar operando? Primeira coisa, tenha o seu setup em mente. Ou seja, você precisa mentalizar a sua estratégia, a configuração do seu setup, para que quando você quando você enxergar no gráfico, você consiga identificar, opa, isso aqui tem ligação direta com a estrutura do meu setup. Agora, quando você não tem o seu setup em mente, você não tem um plano de rota. E por não ter um plano de rota, qualquer movimento gráfico faz você entrar. O segundo elemento é analisar o contexto gráfico, para que dentro desse contexto você encaixe o seu setup. Ou seja, o contexto é lateral, o contexto é de tendência, o contexto é de não fazer nada. E aí, desdobrando o contexto, entra o item 3. O item 3 é você fazer essa análise gráfica de contexto e nesse contexto enxergar a formação do seu setup mediante o PA. O que é o PA? Ponto de entrada. Então eu estou vendo o contexto, eu estou vendo a configuração ali quase que materializada do meu setup. E esse setup está gerando um ponto de entrada naquele momento atual. E para clarear ainda mais e você não ficar cego ou cega ao estar operando, você precisa garantir o seu conforto emocional ao operar. E para isso, esse elemento 4 é muito importante. Tenha um gerenciamento de risco bom, que te dê conforto para operar, que te dê margem para errar e continuar tranquilo. E aí, ficando tranquilo, você mantém o seu foco nas oportunidades gráficas mediante o contexto e a formação do seu setup nesse contexto para gerar os seus pontos de entrada.